Existem pessoas que fielmente acreditam que um atleta muito bom em um esporte automaticamente vai ser muito bom em outro. LeBron James jogou futebol americano antes de se dedicar só ao basquete. Tim Duncan era para ter se tornado nadador olímpico. Kobe Bryant amava futebol e o Giannis Antetokounmpo realmente sabe jogar futebol. Mas o que essas pessoas não entendem é que o leque de habilidades de um esporte é completamente diferente do leque de habilidades dos outros. Principalmente quando você passa a sua vida inteira jogando com uma bola e do dia pra noite você precisa pegar no taco, sem lá ele. Esse é o capítulo que manchou o auge da carreira do Jordan, não só por ter interrompido a sua sequência de 6 títulos, podendo mudar mais ainda a história com muito mais troféus, como também foi a época que Black Jesus foi visto muito mais como um humano do que o ser intocável que ele era na NBA. Jogando a sua aura fora, que os membros do canal nunca iam perder, os membros do canal automaticamente farmam aura mais de 10 mil Duke Dennis a partir do momento que apoiam o meu trabalho, e com uma quantia simbólica você também pode me apoiar conferindo o primeiro comentário fixado, em troca das vantagens que você ganha nesse canal. Por trás da ida do Jordan para o beisebol tem muito mais do que ele só cansou do basquete. Ele já tinha vencido 3 finais seguidas, com 3 MVPs das finais, já tendo 3 MVPs de temporada na carreira, um defensor do ano, 7 vezes cestinhas da temporada, 3 vezes líder de roubos de bola, 9 vezes All-Star, 7 vezes time ideal da NBA, 2 vezes campeão de enterrada e novato do ano. Com 30 anos, ele já estava começando a ter vontade de se aposentar do esporte depois de ter provado que era o melhor da história. Além de ele também já ter dinheiro infinito e não poder atravessar a rua sem ser parado por uma multidão. Tudo isso sem contar a questão da morte do seu pai, que era um fanático pelo beisebol, e sempre sonhou em ver seu filho Michael Jordan jogando beisebol profissionalmente, porém isso nunca aconteceu em vida. Mas na mesma proporção que Jordan era grandioso em quadra, ele também era viciado em apostas. No nível de apostar com os colegas de time qual canto o zelador não ia encerar, e depois de vencer a aposta, pagar uma parte pro zelador que ele já tinha armado que ia apostar, justamente para tirar dinheiro dos colegas dele. Esse era o nível do milionário Michael Jordan. Bilionário, eu acho que ele é. Ele é um dos dois. E quando a NBA começou as investigações por trás do vício de apostas do Jordan, começaram a descobrir que ele estava devendo dinheiro para uma galera aí justamente envolvendo apostas. Um executivo, um traficante, só coisas leves. E pro David Stern, que era o comissário da NBA da época, o rosto e um dos homens mais importantes da liga, não ter que anunciar pro mundo inteiro: estamos suspendendo o Michael Jordan porque ele é um viciado em apostas, o Jordan coincidentemente teria decidido se aposentar pelo mesmo período que seria a suspensão dele da NBA. E aí, como qualquer outra investigação que envolve a NBA, visto o Tim Donaghy que também aconteceu a mesma coisa, ele saindo da NBA, as investigações internas acabaram e nada foi descoberto adiante. Tanto que as teorias das conspirações dizem que a morte do pai do Jordan só aconteceu por causa justamente de dever dinheiro por causa de aposta. Algo que também nunca foi 100% comprovado, mas é um boato que rolou bastante forte durante esse assunto. E justamente antes de começar a temporada 93-94, Jordan anunciou sua aposentadoria do basquete, e depois de começar a praticar o esporte que seu pai mais amava, mas que infelizmente nunca viu seu filho jogar profissionalmente, as vozes em torno da mídia começaram a dizer que talvez o Jordan tentasse o beisebol profissional, com o anúncio vindo tempos depois que Jordan realmente iria arriscar a carreira profissional em outro esporte, mas não na liga mais famosa do esporte, que seria a NBA do beisebol, e sim a MILB, que é a Minor League Baseball, o que é até irônico porque minor significa menor em inglês, e a liga maior, que seria do tamanho da NBA, se chama Major League Baseball, que é maior em português. Tô sozinho nessa? Ninguém vem comigo? Beleza. Agora, obviamente, por ele ser Michael Black Jesus Jordan, ele recebeu ofertas grandes, como por exemplo da Oakland Athletics, que daria a porta para ele pular direto para Major League Baseball. Porém, ele recusou já começar no topo porque ele queria merecer chegar lá, a verdadeira mentalidade do GOAT, chegando entre os maiores por conquistar o seu espaço. Spoiler, ele não conquistou. Exatamente por isso que ele fechou com o White Sox, que é um time de Chicago, também do mesmo dono do Chicago Bulls, que também tem sua equipe na Major League Baseball, mas Jordan decidiu realizar o sonho do seu pai, começando um pouco abaixo, jogando pelo elenco da Minor League Baseball. Mas o Jordan começou como se o Bryce Calabrini precisasse substituir o Kobe Bryant para fazer 50 pontos em uma noite. A última vez que ele tinha encostado em um taco de beisebol era 15 anos atrás. E nada do que ele tinha de experiência
experiência até então chegava perto de fazer cócega do nível dos batedores profissionais. Ele resumidamente precisava absorver todo o preparo pré-profissional no mesmo intervalo que ele precisava absorver o preparo profissional. E beisebol parece brincadeirinha de criança, até se descobrir que o arremesso médio mais lento na real passa de 100 milhas por hora, o que dá 160 quilômetros por hora. O seu Corsa é mais devagar do que uma bola de beisebol sendo arremessada. E você precisa ver a bola vindo na sua direção, calcular a trajetória e acertar a posição perfeita de um taco, que também é cilíndrico, para fazer a bola ir para longe. O Jordan tava muito ferrado. Mesmo assim, ele não foi horroroso no seu primeiro jogo profissional. E um jogo de exibição entre o White Sox e os Cubs, ele conseguiu rebater 2 de 5 bolas. E uma delas não foi só ele conquistar 2 bases, como foi a batida necessária pro time empatar o jogo. Porém, o nível dele ainda não tava nem na média da Minor League, sendo rebaixado para a liga AA, uma liga abaixo da AAA, que é abaixo da Minor League Baseball, que é abaixo da Major League. E aí quebra toda a nomenclatura, porque a maior é a Major, a menor é a Minor, a menor da menor é a AAA e a menor da 3As é o AA. A gente saiu de beisebol e agora estamos falando de Rayovac. Nessa liga ele estaria jogando pelo Burman Barons, que é afiliada da White Sox, do mesmo jeito que os times da NBA têm suas afiliadas da D-League, que não é exatamente o mesmo time, mesma franquia da NBA, mas todo mundo sabe que é dona. E pelo menos no Barons, ele realmente construiu uma carreira no beisebol. A AA era uma liga que tinha atletas bons, mas que ainda precisavam ser lapidados para terem uma chance de estarem no mesmo nível dos jogadores fim de carreira da MLB. Justamente o espaço ideal para lapidar jogadores como o Jordan sem fazer que ele seja humilhado nas partidas. Ele treinou com a mesma dedicação e mesmo peso que ele treinava na época do basquete. Inclusive, ele treinava por mais horas durante mais dias do que os próprios jogadores que já estavam no time antes. Ele estava dedicado em ser o melhor. Tudo isso com 31 anos. E foi na sua estreia pelo Barons que ele retornou com a camisa 45, antes da camisa 45 do Chicago Bulls, botando a casa para todos verem ele estrear pelo time, o que infelizmente não valeu o preço dos ingressos. Como se não bastasse o time dele perder de 10-3, não sei se isso é um placar alto ou baixo, pelo que eu entendi, isso é muito pelo que eu tô aprendendo de beisebol ao vivo aqui. Ele não acertou nenhuma tacada das 3 chances que ele teve, o que é muito ruim para um profissional. Mas realisticamente não era uma surpresa. Ele podia ter treinado muito, mas nunca tinha sido colocado à prova contra um time em um jogo valendo de verdade. Ele só foi acertar uma tacada no seu 3º jogo, acertando 2 tacadas contra o Smokies, vencendo a partida de 4-1, justamente na primeira vitória da equipe na temporada. Ele começou a aumentar suas médias para 0.25 de BA, ou seja, a cada 4 bolas que vinha na direção dele, ele conseguia rebater uma. Mas ele percebeu que tinha algo no time que atrapalhava seu rendimento de GOAT. O conforto. Quando eu digo que o Barons está abaixo da liga, abaixo da melhor liga do beisebol, não é só uma questão de qualidade de jogadores, mas também na qualidade do time. Ônibus que os Barons usavam para as partidas fora de quadra, ônibus, não avião particular igual o Jordan estava acostumado na NBA. Ônibus. Tava no mesmo nível que aquelas vans públicas que não vê uma manutenção há 7 anos. E como eu disse, Jordan já não queria chegar mandando no time, mas ele também não queria ficar horas dentro de um ônibus destruído. Então, lembrando que ele era Michael Jordan, ele conseguiu um ônibus zerado, não para ele ou do próprio bolso dele, mas sim com o apoio de um patrocínio, uma parceria, que ele ganhou um novo ônibus para dar de presente para a equipe. E com esse novo ônibus com mais conforto e mais estruturas, as médias dele de BA aumentou de 0.25 para 0.327, ou seja, se antes ele rebatia uma bola a cada 4 arremessadas, dessa vez ele batia uma a cada 3, o que é uma baita diferença, principalmente para alguém na posição do Jordan naquele momento. O ônibus, inclusive, foi nomeado de Jordan Cruiser, ou Viajante Jordan. Talvez o GOAT realmente pudesse disputar para ser o melhor em 2 esportes ao mesmo tempo. No beisebol, existem 2 tipos de lançamento, as bolas retas, que vão reto, e as bolas que são jogadas com efeito justamente para fazer um desvio no final dela, bem na direção do pitcher, acho que é pitcher, do cara que fica atrás pegando a bola, sabe? Lá ele. O Jordan tinha aumentado seu nível justamente nas bolas retas. Já quando as bolas eram curvas, ele ainda era um péssimo batedor, e os times rivais começaram a perceber isso. E foi assim que sua média caiu de 0.327 para 0.165. Ou seja, às vezes, quando arremessavam bolas curvas
luvas nele. Das 6 bolas que arremessassem, talvez ele não acertasse nenhuma. Uma queda da metade da produtividade. Todos os treinadores de Michael Jordan concordavam que o único erro que o Jordan estava tendo era não ter se dedicado desde o início da sua carreira de esportista profissional ao beisebol. Ele estava tendo sim uma baixa produtividade, mas ele também estava precisando dar um salto, onde os atletas que só se dedicam a esse esporte evoluem caminhando. E agora que eu me parei para pensar, eu fiz analogia de salto logo com o Air Jordan. Caraca, eu sou um gênio. Ele tinha sim a ética e o excesso de treinos que os jogadores de alto nível também realizavam. O problema é que ele tinha que pular anos de progresso enquanto os caras progrediam de ano a ano. O Jordan só foi realmente se destacar de fato no dia 30 de julho, quando pela primeira vez fez o primeiro home run de sua carreira. Home run é quando você acerta a bola tão forte, tão perfeito, que a bola acaba saindo do estádio, e isso não só possibilita que você corra todas as 4 bases, até porque se sair do estádio, os caras do outro time não vão sair do estádio para pegar a bola, como também possibilita que se tem jogadores do seu time em bases já enquanto você vai bater, eles possam correr para pontuar também. É a jogada mais valiosa do beisebol. Beisebol é jogada também? Boa pergunta. E conseguindo fazer a jogada mais importante do esporte, ele dedicou seu home run ao seu pai, que iria fazer aniversário no dia seguinte se ainda estivesse vivo. Ele ainda conseguiu acertar mais 2 home runs nessa temporada e aumentar o seu BA para 0.2, que era próximo às médias da liga. E mesmo com somente 3 home runs naquela temporada, o seu time foi o último em classificação de mais home runs no ano. O time dele só fez 40 a temporada toda, então é como se o Jordan fizesse quase 10% de toda a equipe. Perfeito para um cara que começou ontem. A melhoria foi tão boa que ele jogou na Arizona Fall League na pós-temporada da Double-A, uma liga de preparo que reúne justamente os jogadores que mais se destacaram das ligas inferiores para ajudar eles a se prepararem para serem jogadores de ligas superiores, onde lá ele teve a média de 0.25 BA. Ele realmente estava alcançando o nível que ele precisava para ter uma chance entre os maiores. E olha que o esperado é que só fosse regresso desde o ponto que ele começou a decair, porque somente 3 batedores na história tiveram altura de jogadores de basquete e conseguiram romper a marca do 0.3 BA. Inclusive, vários jogadores de beisebol foram para a NBA justamente porque a genética deles atrapalhava para jogar beisebol. Olha aí um esporte para nós, seres humanos de 1,69 m, não sermos humilhados. Danny Ainge, que jogou no Celtics, também era um batedor antes de abandonar o beisebol. David DeBusschere entrou no Hall da Fama, inclusive, do basquete, e também largou o beisebol. Pat Cunningham, que foi campeão no Bucks com o Giannis Antetokounmpo. Até mesmo um ex-colega de time do Michael Jordan, na época do Chicago Bulls, tinha largado o beisebol, mesmo sendo draftado no primeiro round da MLB. E depois de jogar 127 jogos com Barons, a greve que já tinha atingido a NBA também atingiu o beisebol e simplesmente foi parado os jogos da MLB. Jordan poderia ter jogado a MLB direto para poder burlar a greve dos jogadores. Olha como os caras são safados. Os times estavam em conversas para trazer jogadores das equipes inferiores para poder continuar lucrando com a MLB. Mas o Jordan, com sua mentalidade GOAT, queria merecer mesmo ir para a MLB e recusou a oferta. E sem jogos e nem treinos, ele começou a passar no CT de novo do Chicago Bulls para dar uma treinada, jogar uma pelada, começou a lembrar que ele era o melhor jogador da história do basquete. E graças à greve do beisebol, no dia 18 de março de 1995, ele soltou uma nota oficial dizendo: "Oi sumida, kaká". E Jordan faria sua fatídica volta à história na NBA com o número 45, voltando meio enferrujado até conquistar de novo 3 títulos seguidos e ter feito mais história ainda, além da que ele deixou marcada quando saiu da NBA. Muitos colegas de time e treinadores acreditavam fielmente que se não fosse pela greve, Jordan continuaria no beisebol e talvez até conseguisse chegar nas grandes ligas. Até mesmo porque, se juntar todos os jogadores que passaram na história do White Sox e que entraram pro time abaixo da MLB, somente 9 jogadores conquistaram 51 corridas rebatidas, que é quando a batida faz os colegas correrem para pegar uma base, junto com 51 base por bolas, quando o rebatedor bate a bola e pega a primeira base do lado dele, junto com 30 bases roubadas, que é quando o cara pega uma base antes mesmo do batedor bater na bola, quando ele meio que adianta a corrida dele antes da jogada valer. Jordan era um desses 9 jogadores, e desses 9, 5 deles foram para MLB. Por essa estatística, então,
Então dá pra dizer que Jordan tinha 50% de chance de chegar na MLB. Ainda bem que a greve aconteceu. Ele conseguiu cumprir o sonho do seu pai, ele conseguiu aumentar o patamar de melhor jogador de basquete da história, e nós, fãs de basquete, pudemos rever novamente a grandiosidade em quadra. Todo mundo saiu ganhando, mas infelizmente eu posso ser o único a sair perdendo se você não virar membro do canal. Olha só que vídeo trabalhadinho, masticadinho, ó. Barbecue on the fingers. Por que você não vai se juntar a essa lista que conta mais de 70 pessoas que confiam no meu trabalho e tem esse entretenimento em primeira mão antes de todo mundo, além das vantagens que já temos e estamos trabalhando para dar mais, lá ele, por uma quantia tão simbólica, tão fraca, que, sendo sincero, até o metrô cobra mais caro de você do que eu cobro para virar membro, certo? Mas caso você tenha o hobby de ser mais duro que pão velho de 7 dias, tem um botãozinho embaixo desse vídeo escrito inscreva-se, e aí vai ter um sininho para você clicar, para você pelo menos assim nunca perder nenhum vídeo quando ele for postado, porque você vai ser notificado. Pelo menos é o que diz, né? Tem um pessoal dizendo que até, principalmente, sei lá, o Brochado Sinistro perde os vídeos quando é notificado. Se você fosse membro, você não perderia nenhum, tudo bem. E pra mostrar que você gostou desse vídeo, ou que você acha interessante, ou pra que essa história aumente a cultura do basquete, deixa o seu like no vídeo também, porque nenhum dos dois cai o dedo. Comente bate-bola se você ficou até aqui, e pessoal do Rio de Janeiro, bate-bola ainda é uma cultura normal do Rio, ou só foi um surto coletivo de, tipo, 3 anos atrás? E agora que você terminou seu almoço, mas tá afim da sobremesa, esse é o último vídeo doc do canal. Jeremy Gorrier pode ser o primeiro atleta de 2,40 metros a entrar na NBA. Eu não sei o que estão dando pra esses moleque, mas não perca esse vídeo. Mas também temos o último vídeo de atualizações, de história, de novidades, que é aquele formato onde a tela verde tá aqui e eu fico mais pro lado. Tá muito bom, bem trabalhadinho, dedicado a vocês. Muito obrigado por você ficar aqui, eu sou o Psicoloecer, um beijo na bunda e tamo junto.